Fala aí, turma, vamos ver o que o pessoal da Jovem Pan Esportes falou após o clássico, né? Esse derby. Um derby fraco, um jogo fraco entre Palmeiras e Corinthians, todo mundo esperava mais. Um gol perdido pra cada lado, né? O do Palmeiras, inacreditável o gol com o Breno Lopes. O do Corinthians também foi um gol perdido, mérito dos goleiros. Mas vamos ver o que a Jovem Pan Esportes, com Pilhado, cara que eu sou fã, falou sobre esse jogo aí. Lembrando, vou deixar o link da Jovem Pan Esportes aqui embaixo. Quem quiser clicar e assistir o programa inteiro, é só clicar aqui embaixo. Quem quiser seguir eles também, é só clicar. Vamos lá, vamos ver o que eles falaram desse derby fraco. Perno, eu esperava mais do Palmeiras, pelo menos pro jogo de Já começou assim. hoje, e de um Corinthians que procurasse também o gol. Foi um jogo que tiveram essas duas chances claras, mas foi um jogo muito ruim. Boa noite a todos. Eu diria que você é sempre um otimista em relação à vida, né? O futebol. Não. Graças a Deus. Pois é. Mas aí que a gente tem, às vezes, que colocar um pouco os pés no chão. Acho o seguinte, Palmeiras no primeiro tempo jogou melhor, embora tenha criado um pouco. Ah, mas não jogou uma maravilha. Não foi. No segundo tempo o jogo foi medíocre. Agora, veja, não podemos confundir algumas coisas. Por exemplo, não é que faltou, por parte do Palmeiras, vontade de vencer e tal, garra, enfim, essas coisas que o torcedor adora gritar na arquibancada. Faltou mais bola. Então, assim, vai continuar faltando bola sempre enquanto, por exemplo, o Arthur foi o titular do Palmeiras. Eu tenho dito mais isso já há mais de um mês. Ele não consegue jogar mais. Não sei o que está acontecendo. Hoje trocaram ele de lado, né? Hoje, Na verdade, que o Arthur não tá jogando do lado certo, né, gente? O Arthur não tá. Jogaram ele pela ponta esquerda aqui e colocaram o Mike junto com o Marcos Rocha lá. E ele não vai render aqui do lado esquerdo, é óbvio. mas Ele eu jogava bem do outro lado, mete o cara do lado oposto, fica difícil. Eu acho até que no começo do jogo valeu a tentativa do Abel em adiantar o Mike, que dá lá profundidade, e testar o Arthur para aquele outro lado. Então, como tentativa, valeu. Mas não dá certo em lugar nenhum. Agora, eu comentava com o Vampeta durante o jogo, várias e várias vezes, o seguinte. Por mais que eu goste do técnico do Palmeiras, dirigindo o time, o que ele me fala, o que ele fala, as considerações, as reflexões dele sobre a vida, o Brasil, Portugal, filosofia, isso não me interessa nem um pouco. Mas o que me interessa é o Abel dirigindo o time de futebol. Então hoje, por exemplo, quando ele faz essa alteração, que até surpreende um pouco, entra com o Mike, muda o Arthur de lado, ok, valia a tentativa, beleza. Não deu certo, ele tem um monte de tempo para corrigir. Só que aí, há uma coisa no Palmeiras do Abel que me incomoda, que é o fato, não sei se, o que acontece em relação ao Endrick. O Endrick é um Ele entrou talento. bem hoje. Não, aí que está o negócio. Ele entrou muito bem hoje, mas pegou na bola duas vezes. Na primeira, ele foi roubar a bola na intermediária, fez toda a jogada que provocou a falta. Aí, na segunda, essa do lado agora, fez outra jogada e, de novo, tomou a butinada e, de novo, um jogador do Corinthians tomou cartão. Como no meio da semana contra o Deportivo Pereira, que ele também entra para jogar só um pouquinho e, nesse pouquinho, ele provocou 2 cartões, mesmo zagueiro e tal. Assim, o Endrick, em campo, ele dá esperança de que vai acontecer alguma coisa. Então, por que a fila de espera tem na frente dele o Arthur, o John, o Breno Lopes? Parece que todo mundo está assim, na hierarquia que o Abel estabeleceu entre os atacantes do Palmeiras, parece que está todo mundo na frente do Endrick e o Endrick no final da fila. Por que isso? Eu não consigo entender e não ouvi até aqui nenhuma explicação convincente por parte do técnico do Palmeiras. Veja, o que o Arthur hoje que eu falo de um mês para cá, ele consegue fazer num jogo de futebol que o Endrick não seria capaz de fazer? Recompor? O Endrick também recompõe, tanto que ele criou esse lance que provocou a, enfim, expulsão. Chutar gol? Acho que o Endrick chuta melhor. Enfim, velocidade? Acho que o Endrick tem mais. Então, o que está faltando para esse menino ganhar mais tempo em campo? Eu concordo que o Endrick merece mais chances aí nesse time do Palmeiras, tá? A gente sempre comenta, né, Flávio Prado, sobre essa situação do Endrick. Que o Endrick tem que jogar mais, o Endrick tem que receber chance. Não é possível. Eu sou tá? Eu sou um baita admirador do Abel. Hoje mesmo eu disse aqui, debati com o Flávio Prado, que eu acho que o Abel um dia pode comandar sim um grande clube da Europa.
que o Flávio, teu pai, falou hoje. Impossível um dia ele chegar ao patamar do Vanderlei Luxemburgo. Eu não acho. O cara tem 44 anos. O cara pode viver muita coisa ainda no futebol. Já viveu, porque ganhou tudo no Palmeiras, menos o Mundial, que ele não ganhou, e fez um jogo duríssimo contra o Chelsea depois de ter perdido para o Tigres no anterior. Agora, esse negócio do Abel Ferreira com o Endrick, eu não entendo muito. Claro, só ele vê os treinos, só ele entende o que ele está pensando. Mas o Endrick, Flávio, é um jogador que custou 60 milhões de euros, foi fenômeno na base por onde ele passou, né? Seleção brasileira, ele fazia gol em tudo que é final, tudo que é jogo. Ele tinha 16, estava jogando na sub-20 desse dia. Claro que o profissional é diferente, e o Abel já falou isso. Mas eu acho que o Endrick merece um pouco mais de chance. Flávio, Bruno, Vamp, eu concordo com o Piperno. Senão o moleque nunca vai ganhar o ritmo, nunca vai ganhar a confiança que ele precisa. Saiu o Scarpa. Podia acreditar um pouquinho mais no Endrick. Bom, eu acho que o Endrick é um dos 3 melhores jogadores do elenco do Palmeiras. Ou terá potencial para ser, talvez seja o maior desse elenco quando terminar a história. Então, acho que esse é um jogador que qualquer time gostaria de ter no elenco e como titular. Agora, eu não vejo treino, a gente sabe disso, não sei como é que o moleque está. A gente sabe que o moleque é um moleque que se esforça, ou seja, não tem negócio de máscara, não tem negócio de maga. O moleque tem um alto potencial e é um jogador que tem que ser trabalhado para crescer cada vez mais e se transformar na promessa que todo mundo acha que ele é e tem tudo para se tornar realidade. É muito difícil que o Endrick não dê certo. Pode acontecer, mas é muito difícil. A probabilidade dele se transformar num jogador de um nível muito elevado é, para mim, de mais de 80%. Essa bola aí era o Veiga ter tocado, né, gente? Pelo amor de Deus. O time do Palmeiras, a decisão, a última decisão hoje foi muito ruim. Agora, se ele não serve para o Palmeiras, se para o nível que o Abel deseja, ele prefere, por exemplo, botar o Breno Lopes, ou botar o Arthur, ou botar o John, ele é o treinador, ele faz o que ele quiser, é problema dele. Mas se ele acha que esses jogadores, eles têm mais a dar ao Palmeiras do que o Endrick, então é o que eu falo, libera o Endrick, deixa o Endrick já lá para a Espanha, já vai se adaptando, fica lá, já começa. Não pode, meu filho, o Endrick não pode, é só no meio do ano que vem, quando ele fizer 18 anos. Começa a morar em Madrid, libera o cara. Ele tem responsabilidade suficiente para fazer os treinos sozinho. Ele tá aí para jogar. Se não é para jogar, libera o cara. Ele não serve pro Palmeiras. O Abel acha que o John... Não, mas aí é exagero também, Flávio. Como libera o cara? O cara pode ser importante pro elenco, pro grupo. Pro Abel não é, não. Ué, mas ele botou hoje. Ó, hoje. Aos 37 segundos. Tá bom, mas ele seria importante pra vitória. Ele é aqui, ele que puxou a jogada do Breno Lopes. Ele é. Imagina ele jogando meia hora, Mas 45. o que o Flávio tá dizendo é que tem que ceder logo. Gente, é muita conversinha. Estão pegando a base também do jogo de hoje. O Endrick já teve muitas oportunidades também que ele não jogou nada. Jogou o jogo inteiro e não jogou nada. Então eles estão pegando a base desse último jogo, que ele entrou bem. Ele foi o melhor do Palmeiras. Em 10 minutos que ele jogou, ele foi melhor que Arthur, Rony e o Veiga. Mas não é base pra tudo isso também que eles estão falando aí não, porra. Hoje, por exemplo, ele seria decisivo no jogo. Mas ele tem um monte de opções antes dele. Ele tem o Breno Lopes, ele tem o John, ele tem o Arthur na cabeça dele. Então libera o menino que dá como quarta opção. Já deixa o menino se adaptar à Espanha, já vai vendo uma casinha para ele, de repente faz alguns treinamentos extraordinários lá fora. Se ele não serve pro Palmeiras, Flávio, já mas é isso que a libera gente o está cara. debatendo aqui agora. Hoje ele entrou. Hoje ele fez a jogada, ele dá a arrancada que ia resultar no gol do Breno Lopes se o Breno Lopes não tivesse sido tão incompetente. No meu então, conceito... também não é dizer, deixa ele ir mais cedo. Mas eu tô falando... dar mais chances. Eu estou falando com a cabeça do treinador. Se sou eu, ele joga. Ele é titular, o Endrick joga, depois nós vamos ver onde é que os outros entram. Eu, Flávio. Mas se eu não sou treinador, eu não treino, não vendo nada. No meu time, o Endrick joga. É o Endrick que vai jogar. Calma aí, eu concordo. Endrick joga e o Dudu joga. O resto a gente adapta. Eu entendo o que vocês estão falando, mas tá bom. Vocês estão falando comigo, o Endrick joga. Aí o Piperno, eu também. Tá, mas e se ele bota o Endrick pra jogar, ele joga mal 3 jogos, vai continuar deixando? Põe no quarto, põe no quarto. Mas tem um monte de cara que tá entrando e não joga nada. Mas é por isso que eu tô não estão jogando nada. Porque não está jogando nada. A gente já viu vários de vocês aqui comentando que o Endrick, não tá numa fase boa. Então. O Endrick não tá jogando bem. O Endrick tá sofrendo a pressão. Eu sempre fui a favor. Mas eles têm mais chance. Eu sempre fui a favor. Vendeu, entrega logo a mercadoria. Se não serve pro Como é que Palmeiras. foi? Vendeu, entrega logo o pacote, irmão. Tá bom, mas
mas você não tem que mandar em nada. Quem Não, tem que eu tô mandar falando é eu tô falando Tá eu. bom, mas e hoje? Você faz Mas o eu quê? daria mais oportunidade Ele é a quarta, quinta opção do Palmeiras. Libera pro Real Madrid pra ele já se adaptar à cidade. Quarta, quinta opção do Palmeiras, vai pra Madrid, pô. Gente, mas que loucura, o Palmeiras não quer liberar. O Palmeiras pode não querer liberar? Pode estar... Então vamos E falar... o garoto... no caso... Então tá, o vamos garoto... falar nesse caso, o Palmeiras não vai liberar. Isso. O que faz com o Hendrick? Bancão mesmo? Ou tá errando e não dá mais oportunidade? É isso. Eu falei, no meu time o Hendrick joga. Então E acho assim, basicamente o seguinte, o Hendrick está sendo prejudicado com essa situação. Porque ele teria que jogar mais, teria que ter rodagem. Ele vai chegar lá no Real, claro que quando ele chegar lá é outro mundo, é outro esporte, é outra velocidade, é outra pegada, é tudo outro, é tudo diferente. Mas ele vai chegar, inclusive, sem ritmo de jogo e com moral baixo. Ele vai chegar psicologicamente em baixa. Porque ele não joga, ele é o quinto reserva do time dele. Ele vai chegar para jogar no Real Madrid, cara. Quando você chega no Real Madrid, sendo o bambambam do seu time na América do Sul, você já tem dificuldade. Imagina você sendo o quinto reserva do seu time. O cara vai chegar detonado, vai ter muita dificuldade para ele. Ele está sendo prejudicado com essa situação. Agora, eu não acho que... Eu não sou treineiro, eu não vejo treino. Ele é que escala, o problema é dele. Eu não tenho nada que ver com a vida do Abel Ferreira. Ele escala quem ele quiser, a hora que ele quiser. Se sou eu, escalo ele. Quem ele não quer escalar, é melhor deixar o rapaz de embora pelo menos para ele ganhar moral. Porque ele vai chegar desmoralizado na Espanha. Eu só não sei isso, né, Bruno, Vamp? Por que ele usa tão pouco o Hendrick? Será que ele tem alguma implicância? Será que ele vê alguma coisa? Porque dedicado o garoto é. Sim. Ele até já treinou sozinho, né, Vamp? O pessoal da Vila Maria fala. É, Bruninho, dedicado ele é. Aí eu quero escutar o Bruno agora, depois o Vampeta. Por que então que o Abel não bota tanto ele pra jogar? Porque ele quase não bota o Hendrick pra jogar. Nos últimos jogos não, mas ele já jogou bastante. No Campeonato Paulista ele foi titular. O campeonato inteiro, né? E ele não aproveitou, você acha? Ele não foi bem. Ele não foi bem. E aí ele perdeu espaço, oscilou. Nos jogos com São Paulo, na Copa do Brasil, ele foi titular. No Morumbi foi, né? No Morumbi ele foi titular. Não foi bem, fez um jogo ruim. E tem jogos bons, né? Ele oscila porque ele é um garoto. Aí eu imagino que hoje, como ele entrou bem, nos próximos jogos ele vai entrar mais. E outra coisa, eu vejo o Hendrick hoje mais como ponta do que como centroavante. As jogadas dele, as melhores, são quando ele tem espaço para correr. Quando ele fica muito centralizado, ele tem dificuldade. Ele é forte, mas ele é um garoto. Ele tem dificuldade. O Hendrick, acho que o principal dele é quando ele consegue dar o tapa e ele dá uns tapas longos na bola e ganha. Ele mete lá na frente e ganha. Hoje ele Ele faz isso muito bem. Então, hoje eu vejo mais o Hendrick como um ponta do que como centroavante. E o Rony mais centroavante do que ponta. Então, se eu fosse utilizá-lo, e acho que ele vai ser utilizado outras vezes, ele vai sair só no meio do ano que vem, e eu jogaria na ponta esquerda com o Hendrick, não de 9, jogaria na ponta. E o Abel vai testar algumas alternativas para o lugar do Dudu. Hoje foi a primeira tentativa, o Mike na direita e o Arthur na esquerda. E aí ele vai dar chance para os outros, né? O Breno entrou e não foi bem. O Hendrick vai ter chance, mas eu não inverteria. Que muito faz. Se entrar o Hendrick, o Rony vai para a ponta. Eu não faria isso. Também não. Eu meteria o Hendrick na ponta e deixaria o Rony por dentro. Para mim, o Hendrick hoje é ponta e não 9. Ô, Vamp, mas o Bruno lembra de uma situação interessante, que é o que eu falo. O Flávio falou, aí o Pipero falou, eu também. Mas o Hendrick teve chance e não aproveitou. Ele chegou a ser, eu falei aqui, ele chegou a ser pressionado, chegou-se a ouvir várias críticas do Hendrick, inclusive da imprensa espanhola. Foi para um jogo que ele saiu, foi para o banco e botou a camisa na cara e começou Sim, a chorar. chorou. Ele chorou, e aí ele falou, eu não pedi pra sentir essa pressão, pra sofrer essa pressão. Tá bom, mas você pediu pra ganhar, pra custar 60 milhões de euros? Mas aí... Só custou porque tem a mídia em cima dele também. Mas aí ele fez gols nos 2 jogos contra o Água Santa. Ele fez o Campeonato Paulista ruim, mas nas finais do Campeonato Paulista ele apareceu. Então se imaginava que talvez fosse ter uma... Veja, eu não vejo nada de anormal. Pra você ele é titular. Pra mim seria. Agora eu não vejo nada de anormal. O Hendrick ser uma opção de banco, é um menino. A gente tá falando de um garoto de 17 anos. Perfeito. Agora, o problema é assim. Se o Hendrick entrar e jogar mal um jogo, ele sai. O Arthur entra, ele joga mal um mês inteiro e continua. Então, o Breno Lopes... parece que um talismã do Abel. O Abel confia no jogador, tem muito disso no futebol. Eu confio no cara, beleza. Mas assim, confia mais nele, confia no John, confia no... O Flaco Lopes jogou outro dia. Então, eu acho que o Hendrick poderia ter mais tempo em campo. E eu concordo muito com o Bruno. Ele é um jogador que não é o 9 típico, ele tem que sair mais para o lado, ele é um jogador de movimentação, ele, ele... Força física. Lógico, finaliza bem, então ele partindo em direção ao gol, com o potencial de finalização que ele tem, é um jogador que tende a
crescer muito. Agora você coloca, por exemplo, o John no jogo. Quantos gols o John fez na carreira dele? Não se fez um. Então. Acho que mais de 5 não fez. Não, mais de 5 não eu fez. não sei se fez um. Não, você tá muito bonzinho, mano. E eu vejo também jogadores bem diferentes, viu? John é uma coisa, Hendrick é outra, bem diferente. Eu digo, até no jeito de jogar, estilo de jogar. Ele é meia. John é um meia. É um meia. Mas se a gente for ver, eu não acho que o Hendrick jogou tão pouco assim pelos números. Porque, o Hendrick começou 12 dos 16 jogos que ele atuou no Brasileirão. Ou seja, ele foi titular. Em 16. Quantos jogos? No banco. Tá. Então jogou muito pouco. O brasileiro Ele tá aqui, começou 12 dos 16 jogos. Só que aí tá no final no banco de reservas. Então jogou muito pouco. O brasileiro ele Realmente. jogou muito pouco. E dos 16 jogos, né, que ele jogou, ele só atuou 30 minutos por jogo. Um pouquinho mais de 30 minutos por jogo. Ou seja, é muito pouco usado o velho Vamp. Na Libertadores, jogou apenas 3 dos 10 jogos. Eu acho que tem alguma coisa que o Abel vê no Hendrick que ninguém vê. Não é possível. Com a lesão do Dudu, né, esse scout tudo aí que todo mundo tá falando, o Breno Lopes foi o cara que teve mais oportunidade. Mais do que o Hendrick, do que o Flaco Lopes, tudo. Ele utiliza pouco mesmo o Hendrick, não sei se é porque já tá vendido. Eu não acho que seja birra, não. Eu acho que é a ideia de jogo dele dele mesmo, né? Eu só acho que o garoto... São coisas separadas. O garoto tem uma vida fora do Palmeiras gigantesca, né, já feita, definida. Não é que ele tá sendo... Não, ele já é jogador do Real Madrid. Só não foi por causa da lei, que eu acho que é uma lei tosca, burra. Não tem o menor sentido isso. Né? Ele já deveria ter sido liberado. Agora, uma vez que... Porque o técnico pensa desse jeito, é um direito dele. Ele é o técnico. Ele pensa assim, dá um jeito de melhorar a vida do garoto. Já manda o garoto, já libera o garoto, deixa ele cuidar da vida dele, vai para Madrid, faz um treinamento com algumas pessoas. Porque o que eu penso, sinceramente, é como ele vai chegar moralmente lá. Ele já vai chegar com um minhoquinha, um molequinho, né? A insegurança natural de você sair do futebol da América para o maior time do mundo. Pô, já tem toda aquela pressão. O preço que ele custou vai ser uma cobrança... A vida do Vinícius Júnior, por exemplo, foi difícil quando Exato. chegou lá. O preço dele já é uma cobrança natural, porque ele custou caro. Tanto que a imprensa vai aqui olhar, e tal. Aí o moleque que fica nessa situação, que ele não joga, não é aproveitado, é terceira, quarta, quinta opção no time dele, velho, é demais. Jogador de 400 milhões, né, Fran? Pois é. E isso, você 400 milhões, sempre deu? conta a história do 60 Platini, milhões de euros. que o Platini sentiu o peso do valor que deram a ele. Imagina um garoto desse. Zidane, né? Então, imagine o... Gente, o Flaco Lopes. O Flaco Lopes custou 10 milhões de dólares e também mal E entra. é uma cobrança, né? E aí o menino vai ser cobrado, mas ele tá moralmente... Espero que não, né? Mas imagino que moralmente ele diz, puxa vida, será que eu sou tão bom assim? Ele começa a se questionar. Isso é um trabalho, é uma coisa séria. Para um menino, ele tem 17 anos, é um garotinho. Tá bom, mas vocês acham que o Abel enxerga alguma coisa nele que ninguém enxerga? Alguma Ou não coisa de enxerga alguma ineficiência? coisa que a gente enxerga. Ele não enxerga alguma coisa, porque não é possível. Dizer que o Abel não entende de futebol seria raso pra gente. O cara que conquista o que ele conquista, que tem o grupo na mão como ele tem. Por quê? Será que foi aquele choro? Aquele choro deixou o Abel falou, pô, esse garoto não pode ainda ser profissional se ele não aguenta uma pressão desse jeito. Mas uma coisa que o Abel não pode... Alguma coisa tem. Eu tava falando pra perna, uma coisa que o Abel também não pode fazer é ficar largando o time. Tá nervoso, ele vai... Ele desceu, foi embora. Jogo rolando, ele foi embora. Não é a primeira vez, não, né? Eu falei que, Sim. que isso não é... Porque ele desceu depois da finalização do Breno Lopes, é isso? Ele desceu no momento que o Hendrick sofre a falta, ele já queria o cartão vermelho direto, e aí ele, pé da vida, já foi embora. Veio o vermelho depois do VAR, né? É. O Maicon. Ele nem viu, aliás, essa última butinada que o Hendrick levou do Lucas Veríssimo. Não, e foi uma baita porrada do Maicon no Hendrick, hein? Tem que se falar também. Foi expulso. Mas foi pra quebrar o moleque. Ali é a entrada pra você partir ao meio o moleque, pô. O equatoriano fez isso no meio da semana também. Tá cheio de zagueiro que faz isso, né? Pega lá, molequinho e tal. Esse moleque não vai crescer pra cima de mim, né? E o moleque, ele é abusado, né? Aí apanha. Acho que a questão do Abel com o Hendrick é mais preocupação com o psicológico do Hendrick do que assim, uma opção técnica. E aí é a maneira que ele tá vendo como melhor pro garoto. Que ele fala, quando é perguntado, ele fala, é diferente, no profissional, é outra cobrança, outro tipo de coisa. Eu acho que é mais uma preocupação com isso. E aí a maneira que ele encontrou, que ele acha melhor para isso, é
colocar, às vezes, aí tem momentos que ele coloca mais, tem momentos que ele tira. Acho que é mais isso, né? O Endrick é um garoto que tem uma cobrança para que ele seja um fenômeno. E se o Endrick for muito bom e não for um fenômeno, vão dizer que ele decepcionou. Sim. Um cara que agora está numa situação difícil, mas eu tô falando do futebol. Muitos falam que a carreira do Robinho foi ruim. Eu acho que a carreira dele foi excelente. Só que esperavam que ele seria o Pelé. Aí a culpa não é dele. Eu acho que a carreira dele foi ótima. E o Endrick já está meio marcado. Não? Se esse menino não for um fenômeno, é um fracasso. Igual o Neymar, é um fracassado, ele não foi o primeiro do mundo. Então. Fracasso, a carreira do Neymar é um fracasso. Não. Ele não foi o primeiro do mundo, ele não foi campeão de uma Copa do Mundo. Isso. Tem os dois. Ele não foi Fracasso, protagonista é uma coisa normal. de Champions. É normal. Nós temos Ele no ganhou Brasil. a Champions, Nós mas temos não no Brasil. Cara, era o time. Então, nós temos no Naquela Brasil. Champions ele fez gol nas 2 quartas, nas 2 semi e na final. Ah, não, mas o Brasil tem 1.726 primeiros melhores do mundo e 15 mil campeões do mundo, não é? Não é isso, né? É mais ou menos isso. E o Neymar não conseguiu ser um deles? Pô, pelo amor de Deus, né? Ué. É complicado. É uma Fracasso cobrança total. que existe. Fracasso, né? Infelizmente existe, como tem no Zico. Infelizmente. Olha o que o Zico jogou. Olha o que o Zico Eu jogou. só vi trouxa cobrar O Zico jogou muito melhor que o Neymar. eu não vi um cara. Mas o que você Eu- vê não, de eu não- gente falando que o Zico não conquistou uma Primeiro, Copa do eu não Mundo, acho que o Zico jogou. Eu acho uma baita injustiça, Eu acho que o Zico e o Neymar são jogadores que você pode comparar. Não fecha, o Zico jogou muito mais. Você tá de brincadeira com a minha cara. Agora, vamos lá. Meu Deus. Agora cita O uma Neymar pessoa. jogou no nível do Zico? Sim. Agora, Você tá falando só sério? me dá só um detalhe. Qual Não, a deve ser pessoa... sacanagem. Não, qual a pessoa... Não, só pode ser Você falou- sacanagem que o Neymar não jogou no nível do Zico. Sim, O jogou. Neymar não chega no pé do Zico. Aí tudo bem, questão de No opinião. pé do Agora, Zico. só quero que você me diga uma Mas não é pessoa... opinião, é uma futebol. pessoa que entenda de futebol que falou que a carreira do Zico foi ruim. Só uma. Que entenda de futebol, eu não sei. Ah, bom. Mas então a quantidade de gente idiota que pode fala falar com não. que o Zico não ganhou a Copa do Mundo. Mas é ótimo que Porra. existam idiotas, porque senão você não conseguia, você tem que ser diferente. Idiota é idiota, pô. E deixa o idiota um monte de idiota. Vocês que falam de fala. ganhar a Copa do Mundo como se fosse um passeio no parque. Domingo de mas manhã, não vou é, passear no parque. Bruno, Sim. o Brasil tem 15 mil Copas e 26 mil campeões do mundo. Todo mundo ganhou a Copa do Mundo. Não, mas calma aí. Brincadeira. A seleção que ele era o craque perdeu pra Croácia e perdeu pra Bélgica. E a seleção, É grave. É grave. A seleção que o Zico Sim. era craque perdeu da Itália, que vinha de briga, tava todo mundo preso. Eu não quero comparar nada, são detalhes, são coisas que tem uma série de fatores. O time da Argentina é uma bosta de time e é campeão do mundo. Contra a Croácia. Pelo amor de Deus. Contra a gente, Croácia, o são Neymar bateu o fatores, Messi. são detalhes. E contra a Bateu Croácia, detalhes. contra a Croácia Por que ele não ganhou antes? O craque do time tem que chamar responsabilidade. Ele- Então é isso aí, rapaziada. Palmeiras, um péssimo placar pro Palmeiras. Dava pra ter encostado mais no Botafogo, né? Palmeiras não jogou bem. O Endrick, é o que eles falaram aí. O Endrick entrou bem no jogo. Mas o Endrick também fez alguns jogos que dá pra perceber o porquê ele fica no banco de vez em quando, né? Mas é isso aí. Lembrando, crédito da Jovem Pan Esportes. Vou deixar aqui embaixo. Quem quiser assistir o programa inteiro é só clicar. Clica aí, esses caras são os melhores. Então, segue eles aí, assiste o programa aí, beleza? Tamo junto e avante palestra. Mais uma vez, Palmeiras, quando suja!